pouquinho agora sobre o resultado da prática de docência online. É preciso esclarecer para vocês alguns pontos. Essa prática de docência online, ela já tem sido utilizada em cursos pela nossa equipe mais ou menos em torno de 3 anos. Já passaram por essa prática várias instituições de ensino, Senai, CETIC, a UF, inclusive alguns órgãos do governo, tipo o SECAD. Essas instituições já passaram por essa prática de docência online. E é importante dizer para vocês que existem alguns pontos que são essenciais na hora de fazer a prática da docência. Quando nós liberamos um ambiente para vocês e adicionamos alunos no curso para vocês, vocês não têm ideia de quanto valor e quanto isso potencializou a aprendizagem de vocês. Mas nós anteriormente, quando nós começamos a testar essa metodologia, nós percebemos que existiam algumas falhas, porque qual era a nossa ideia ao adicionar aluno numa prática de docência? Era tentar passar para vocês o que de fato acontece quando nós estamos exercendo a docência online. E com a nossa experiência, curso após curso, ministrando, sendo docente, sendo conteudista, nós começamos a verificar alguns comportamentos que dificultavam a nossa docência online. No início nós achávamos que a questão da tecnologia, a questão da autonomia e até mesmo a questão de materiais poderiam ser pontos muito fortes para complicar a questão da docência. Mas com o dia a dia nós conseguimos entender melhor a tecnologia, começamos a construir materiais melhores e nós temos fontes inesgotáveis de informações a respeito desses tópicos. Mas ficava sempre uma questão de o que fazer com alunos que têm um comportamento que incomoda o docente online. E baseado nisso, nós fizemos alguns levantamentos, algumas pesquisas e olhamos alguns comportamentos de aluno na plataforma virtual e tomamos emprestado de uma autora que contextualiza muito a educação à distância. Na verdade, ela escreve muito sobre avaliação da educação à distância. Alguns comportamentos, nós tomamos emprestados esses comportamentos e nós decidimos, em cada prática de docência online, adicionar, além dos alunos que eram colegas da própria turma como aluno, pessoas que a gente chama de monitores, que estariam ali para provocar, entre aspas, nós estávamos na verdade tentando provocar no docente alguns comportamentos que nós já havíamos percebido que dificulta a docência online. Quais foram os comportamentos? Que alunos são esses? Quais são os comportamentos? Vamos falar alguns para vocês que nós trabalhamos nessa prática com vocês. O primeiro é o comportamento do aluno que se mantém em silêncio virtual. Esse é um comportamento que incomoda muito nós, tutores, professores, quando estamos exercendo a docência online. Porque nós vamos lá no log, nós vamos lá no relatório de atividade, nós verificamos que o aluno está participando, mas ele se mantém em silêncio virtual. Então, é um comportamento complicado para que nós que estamos fazendo a docência possamos saber lidar. Esse é um comportamento. O segundo comportamento é o aluno que tem uma trava tecnológica. É aquele aluno que tem dificuldade com a tecnologia, entrou no curso à distância, mas não consegue colocar uma foto no perfil, não consegue fazer uma atividade de slide, se atrapalha tudo para entrar numa sala de chat. Parece brincadeira, mas não é. Nós temos esse tipo de aluno nesse universo da educação online. Um terceiro tipo de aluno é o aluno que a gente chama de exaltado. É um aluno que ele participa tão ativo de uma discussão numa educação à distância, lá no momento online, na plataforma, que ele atropela os alunos. É aquele aluno que o professor colocou uma atividade, ele já respondeu,
e o outro colega faz uma pergunta para o professor, ele mesmo responde, ele sem perceber, ele tenta tomar o local do professor. Isso pode gerar um constrangimento para o outro aluno e também pode gerar um constrangimento para o próprio professor. O quarto comportamento que nós já observamos e analisamos é o aluno realmente ausente. E esse aluno ausente, ele causa um certo problema porque ele não saiu do curso, ele está no curso, mas ele é ausente nas discussões e ele vira e mexe, ele chega com atividades atrasadas, ele faz pedidos para liberar mais prazo para alguma atividade. Isso também é complicado e complexo nessa questão de você ter uma turma muito grande, né? Então, esses 4 comportamentos que nós selecionamos para que esses monitores, que são pessoas que trabalham com a nossa equipe, pudessem simular como alunos reagem de vocês que fizeram essa prática. Então, em todo o curso que vocês recebiam, vocês tinham os colegas e na média de 3 a 4 alunos, tá? Que na verdade para vocês eram alunos comuns, mas que para nós eram os monitores que na verdade recebiam de todos os dias, o tempo todo, input nosso de como provocar em vocês reações para que nós pudéssemos observar como estava sendo a prática de docência de vocês. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma pegadinha, isso é uma proposta didática, pedagógica de colocar o aluno em frente aos desafios da docência online. Porque nós temos plena consciência que se vocês tiveram essa oportunidade pequena, um prazo muito pequeno, a estrutura para movimentar tantas pessoas como monitores e tantos cursos realmente é muito complexa, mas nós fazemos questão de montar isso tudo para que vocês entendam qual é o verdadeiro desafio de ser um docente online. Muito obrigado, e se tiver alguma dúvida ou algum questionamento a respeito dessa metodologia, coloca lá no Google, está publicado uma metodologia para a formação de docente online, coloca lá, vocês vão verificar vários artigos onde a gente descreve as etapas da concepção dessa metodologia.